Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos continuar nosso estudo do livro de Hebreus. Hoje estamos no capítulo 6, do versículo 1 a 3, onde o assunto é de avançar em Jesus Cristo. No final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 707, mas quero primeiro lembrar um pouco sobre o contexto do que estamos estudando, antes de fazer a leitura e algumas perguntas sobre esse texto de Hebreus capítulo 6. Estamos ainda no terceiro desvio do tema principal do livro. Como tenho comentado em várias das outras mensagens, o livro de Hebreus trata de um tema principal, a superioridade de Jesus e as implicações desta superioridade. Mas, várias vezes, o autor deixa aquele assunto para falar sobre o perigo de abandonar Cristo, de se desviar do caminho. E já estamos no terceiro desses desvios, que começou no capítulo 5, versículo 11. Agora vamos para a leitura e depois as perguntas sobre esse texto. Hebreus capítulo 5, começando no versículo 1. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Então, nesses 3 pequenos versículos, o autor levanta algumas coisas interessantes para a nossa reflexão. Vamos pensar em algumas perguntas. O que o autor falou nos versículos anteriores sobre o progresso esperado dos cristãos? Ajuda para lembrar um pouco do contexto aqui. Então vamos voltar e ler novamente do capítulo 5, versículo 12 a 14. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É importante lembrar esse contexto para compreender o que ele está dizendo agora, quando chegamos ao capítulo 6. E agora, segunda pergunta, como ele descreve esse progresso aqui, nesse texto que estamos vendo? Ele diz agora que é importante deixar os princípios elementares para avançar. Então, quando ele falou do leite, ele está falando agora de princípios elementares, a mesma ideia, e dizendo que nós precisamos avançar além disso. Então, nesse sentido, o que o autor não queria fazer nesse momento? Ele diz que ele não queria lançar de novo a base. Ou seja, ele não quer ficar no leite. Ele quer avançar para coisas talvez mais difíceis, mais avançadas. Mas eles estão com essa dificuldade de falta de experiência, de conhecimento, de dedicação para compreender bem as coisas que ele vai falar. Agora chega uma parte interessante. Quando ele fala sobre princípios elementares ou ensinos elementares, quais são os exemplos que ele cita de coisas básicas, a base que ele não quer ficar? E olha a lista aqui. Arrependimento de obras mortas. O que eu quero fazer nesse ponto aqui? Nós vamos observar ponto por ponto, mas eu gostaria que você reflita sobre uma questão. Essas coisas que ele apresenta aqui são coisas básicas para você? São coisas básicas para a maioria dos cristãos hoje em dia? Ele começa falando sobre o arrependimento de obras mortas. Porém, o que eu ouço no ensinamento de muitos grupos religiosos hoje é basicamente que o arrependimento não tem muita importância.
que pode continuar vivendo do mesmo jeito que vivia antes da conversão, que pode adotar costumes e práticas do mundo, mesmo coisas carnais, e ainda continuar acreditando que esteja servindo a Cristo. Mas ele fala de arrependimento de obras mortas. Tem muitos que falam, por exemplo, sobre questões de imoralidade sexual, até de casamentos que Jesus condena, mas que muitas igrejas aceitam. Mas o autor de Hebreus diz que o arrependimento de obras mortas é um princípio elementar, leite, coisa básica que todos devem compreender e aceitar. O próximo assunto que ele coloca como princípio elementar é a fé em Deus. Elementar, com certeza, para qualquer pessoa que serve a Cristo, precisa crer em Deus. Mas a fé em Deus, para muitas pessoas hoje, se tornou uma coisa egoísta. Eu confio em Deus que Ele vai me dar o que eu quero. Isso não é a fé em Deus. A fé em Deus envolve a aceitação da sua soberania e a submissão à vontade dele. Então, é uma questão elementar que mexe com cada pessoa de uma forma muito profunda. Terceira coisa, ele fala sobre ensino de batismos. Se há alguma questão polêmica no mundo religioso hoje em dia, envolve batismos. O que a Bíblia ensina sobre a necessidade do batismo nas águas para a remissão dos pecados? Uma confusão geral nas igrejas hoje sobre isso. Ensinamento sobre o batismo com o Espírito Santo, que foi dado aos apóstolos e mais algumas pessoas no Novo Testamento. Confusão geral sobre esse assunto. E assim, esse ensino de batismos, que o autor aqui diz ser uma coisa básica, continua sendo uma coisa difícil, polêmica para muitas pessoas hoje. Imposição de mãos. A maneira que os apóstolos transmitiram para outras pessoas a capacidade de realizar milagres. Ou, às vezes, imposição de mãos era de dar apoio para alguém no seu trabalho. Compreendemos essas questões dentro do que a Bíblia ensina? Ou continuamos vendo questões difíceis e polêmicas? A ressurreição dos mortos. É uma questão difícil de compreender, porque nós não temos como visualizar isso. Podemos simplesmente aceitar o que a palavra de Deus diz. Mas a ressurreição dos mortos tem sido uma questão fundamental desde o Antigo Testamento. Hebreus capítulo 11 vai dizer para nós que Abraão acreditava no poder de Deus para ressuscitar mortos. Tem alguns casos realizados no Antigo Testamento, mais ainda no Novo Testamento, no trabalho de Jesus e os apóstolos. Mas a ressurreição dos mortos se refere a algo maior ainda, a ressurreição final. Paulo faz uma defesa em 1 Coríntios capítulo 15 sobre isso, dizendo que nossos corpos vão ser ressuscitados e transformados. E quem vai para a eternidade na presença de Deus no céu vai ter um novo corpo glorioso. Mas hoje tem pessoas que ensinam que não há ressurreição, ou que a ressurreição vai ser do espírito e não do corpo, ou que a ressurreição vai ser em duas etapas com mais de 1000 anos separando as duas, enquanto Jesus falou que seria na mesma hora. Confusão sobre uma doutrina que ele diz deve ser uma coisa básica. Juízo eterno. Já pensou na confusão que existe hoje? Muitas pessoas hoje dizem que acreditam em Deus, acreditam no céu, nem tantos, talvez acreditando no inferno, mas a ideia do juízo eterno, ao invés de aceitar o que Jesus disse, que esse julgamento seria baseado na palavra dele, acreditam que as pessoas que nós julgamos boas automaticamente vão para o céu. Não importa a religião, não importa obediência, não importa conhecimento das escrituras, foi uma pessoa boa e não claramente vai para o céu. Não é isso que a palavra de Deus ensina sobre o juízo eterno. E se esse assunto parece ainda polêmico para nós, talvez precisamos prestar mais atenção, estudar melhor o que a palavra de Deus diz. O autor diz que são assuntos
básicos, elementares, leite. E se esses assuntos não parecem leite para você, aceite o desafio de estudar mais, de procurar compreender melhor o que a palavra de Deus diz sobre estes e muitos outros assuntos. Agora, a próxima pergunta. O que o autor pretende fazer na continuação da sua mensagem? No versículo 3, ele diz, isso faremos se Deus o permitir. O que ele pretende fazer? Agora, voltando para ligar com o versículo 1, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. É isso que ele pretende fazer. E quando nós continuamos nosso estudo do livro, vamos observar exatamente isso, que antes de voltar ao tema da superioridade de Jesus, ele ainda vai ter alguns comentários sobre esse perigo de desviar, mas ele quer voltar ao tema principal. Ele quer avançar nessa questão da superioridade de Jesus Cristo. Obviamente, um assunto de grande importância para nós. Vamos encerrar hoje com algumas observações e conclusões desse trecho de Hebreus 6, do versículo 1 ao 3. Primeiro, há necessidade de crescimento espiritual para compreender algumas doutrinas. Não é simplesmente a leitura da Bíblia que vai ser suficiente. Precisamos amadurecer e estudar. Coisas elementares podem não parecer tão fáceis, dependendo em nosso próprio progresso. O autor de Hebreus deseja muito o avanço dos seus leitores, e por isso nós devemos desejar e buscar crescimento na nossa compreensão de Jesus. Você aceita o desafio? Vamos continuar nossos estudos com uma mensagem cada semana, um episódio do podcast Estrangeiros e Peregrinos, dedicado a esse estudo do livro de Hebreus. Que Deus abençoe cada um na sua busca de mais entendimento da vontade do nosso Senhor. Avancemos agora para as perguntas do dia. Pergunta 707. Sansão morreu em qual cidade dos filisteus? Alternativas: A. Asdod, B. Askelon, C. Gati ou D. Gaza. A resposta certa, alternativa D. Ele morreu em Gaza. Diz Juízes capítulo 16 que ele foi levado preso à cidade de Gaza, onde ele pediu que Deus lhe desse força para derrubar o templo de Dagon, onde tinha muitas pessoas reunidas. Ele morreu quando o templo caiu, como também morreram as outras pessoas presentes. E isso aconteceu na cidade de Gaza. Provavelmente você tem ouvido muito sobre Gaza nos últimos meses, por causa de guerra entre Israel e outros que envolvem essa região de Gaza. E a pergunta hoje envolve a cronologia bíblica. Novamente, eu vou dar 4 nomes para você colocar na sequência certa para compreender melhor como as coisas aconteceram aos poucos na história bíblica. Os 4 nomes: A. Josué, B. Isaac, C. Isaías e D. Davi. Então, organize as letras, só não precisa escrever os nomes, mas organize as letras A, B, C e D na sequência cronológica desses 4 personagens importantes. Darei a resposta no final do próximo episódio. Como está seu progresso no crescimento espiritual? Já tomava leite e agora consegue alimento sólido ou ainda precisa trabalhar em alguns princípios básicos para ter uma base? Não tem nada de vergonha nisso, só que não podemos ficar estagnados. Precisamos crescer, precisamos aprender cada vez mais para nos aproximar do nosso Senhor e para apreciar o tema principal do livro de Hebreus. Jesus é superior. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.